Opa! Dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code. Bom, hoje a gente vai resolver o exercício 434, que é o número de segmentos em uma string, que não é nada mais, nada menos que o número de palavras em uma string. É um exercício que teve bastante erro. Ele tem mais de 60% de erro, ele tem quase 70% de erro. Ele tem quase 1 milhão de tentativas. E esse exercício não tem muito segredo, não. A gente vai usar alguns processos fáceis aqui. É dada uma string. Vamos direto então aqui ao Canva. É dada uma string. E a gente tem que contabilizar a quantidade de palavras nessa string, né? E a forma que a gente faz isso é transformando ela numa lista. E no que a gente transforma ela em lista, a gente separa ela pelos espaços, né? E contabiliza a quantidade de palavras, né? E separados por espaço, em forma de lista, né? O processo que a gente vai fazer isso é o split. A gente pega a string, faz um split. A gente faz um split e transforma ela em lista. Quando você vai transformar uma lista em uma lista de caracteres ou uma lista de números para string, a gente usa o processo, se eu não me engano, o join. A gente usa o join. Se a gente vai transformar uma string em uma lista, a gente usa o split, que é o caso desse exercício. Então bora pro código e vai ser tranquilo. Depois a gente contabiliza, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso tem que ser 5 palavras, né? Então a primeira coisa é transformar em lista. Então vamos criar aqui lista S, vai? O nome da variável igual a S, que é a string que é dada, ponto split, e tá aplicada a função. Vamos debugar para a gente ver o que tá rolando aqui. Então, só debugando a classe aqui para ficar mais fácil. Só pra gente ver o que tá realmente rolando aqui. Então eu vou debugar. Vamos usar o exemplo que ele deu, que o exemplo é esse aqui: Hello, my name is John. E vamos retornar aqui a lista S, só para ver o que tá rolando aqui. Lista S. Aí, ó. Beleza, tá aqui a nossa lista. Ela tá separada por palavras. E o que a gente precisa é retornar a quantidade de palavras. Tem duas formas da gente retornar essa quantidade de palavras. Uma é criando um laço, então a gente pode fazer assim, count. A gente cria uma variável count 0 e faz um laço for palavra em lista. Cada palavra na lista a gente adiciona 1 no count. A gente vai somando 1 no count. E a gente contabiliza cada palavra quando a gente soma 1. Então o return count, ó, se a gente ver aqui, deu 5. Isso é uma forma de fazer, criando um laço e criando um contador, né? O contador count. E a gente vai adicionando 1 nele a cada palavra da lista. Isso é uma forma de fazer. E tem uma forma que é bem mais fácil, que ela economiza umas linhas e por trás dela tá todo esse processo, que é a função len. Então a gente pode fazer count igual a len lista. Count igual a len lista S, né? A nossa lista. E se a gente retornar aqui, vai dar 5 também. É outro jeito de fazer. É bem tranquilo, o exercício é esse. Espero que dê bom, cara, porque teve muito erro. Vamos passar aqui pro Elite Code. Vou jogar ele aqui. Teve muito erro, né? Então, tomara que dê bom. Primeiro os casos do exemplo deu bom. Vamos retornar os casos de teste do exercício todo, que podem ter até 300. Aí, deu a melhor otimização. Pode ter até 300 palavras, né? E a gente teve a melhor otimização, tranquilo. É um exercício de 3 linhas, tranquilo. Primeiro a gente splita a string e depois a gente contabiliza a lista, né? A gente splita a string transformando em lista e depois contabiliza a quantidade de itens, que no caso seriam palavras, na lista. Vamos ver os outros exemplos aqui. Esse aqui é um exemplo que o cara tá meio chato. Ele fez um laço, né, para contabilizar. Ele ainda se complicou um pouco aqui. Ele usou uma condição end. Isso gerou mais memória e não ficou tão otimizado assim. O nosso tá bem mais simples. E com a função len fica mais simples ainda. Então é esse exercício. Espero que você tenha gostado.
Até uma próxima aí, valeu!